Boa tarde a todos, Ah, o prazer é todo meu, Amanda. Agradeço já de antemão o convite feito pela Focus, né? DSM, Wacker, é sempre bom estar no meio de um monte de gente boa, de gente competente. E agora é a hora da verdade, né, Amanda? agora E eu chegou o sempre. momento. E agora é a hora da verdade aí que despertou curiosidade do pessoal. Foi muito bem Sim. explicado aí nas palestras anteriores, aí durante esses 2 dias, sobre as tecnologias, os blends. E agora eu Quando- falo ah, que defender coisa boa é fácil. Está tendo retorno? Tá tudo bem aí? tá tudo bem. Então tá bom. Defender produto bom é fácil, defender tecnologia boa é fácil. E eu, para não fugir aí da minha característica costumeira de ser sincero ao extremo, né? E o mais, e o mais natural possível, eu sempre digo o seguinte: primeiro, nós temos que seguir as legislações pertinentes. Não adianta você ter uma tecnologia muito bem desenvolvida se você não atende os pré-requisitos dos órgãos competentes, não só nacionais quanto internacionais. E isso a Focus, junto com o Wacker DSM, fizeram com muita maestria. E aí, antes de entrar no mérito, eu vou colocar aqui minha apresentação, compartilhar com vocês. Antes de entrar no mérito dos resultados, só um segundo, estou clicando aqui. Conseguem ver? Tela compartilhada, tudo bem aí? Tudo certo. Então tá bom. Então, é só para contar rapidamente a história do Grupo IPCLIN. Desde 2013, a gente coloca à disposição do mercado todos os estudos clínicos de eficácia e segurança e também, há 4 anos atrás, os estudos in vitro, aí com a Núcleo Vitro, que é um laboratório do grupo, fica em Porto Alegre, além da Acne Clean em São Paulo, especialista em pele acneica, e também a Auge Pesquisa na parte repelente. Voltando a falar aqui dos estudos, vale ressaltar que não é, eu vou prestar um serviço em pesquisa clínica. Primeiro, você tem que ser reblado, tem que ser um laboratório aprovado pela Anvisa, acreditado pela Anvisa, na rede brasileira de laboratórios analíticos em saúde. E nós somos, inclusive, também acreditados pelo Inmetro, pela 17025, que é uma ISO aí bem conhecida no mundo clínico. E, logicamente, que nós temos parcerias com universidades, não só a nível Brasil, mas mundo afora, porque quem desenvolve pesquisa olhando pela janela sempre traz novidades, sempre está na vanguarda da inovação, e isso a gente consegue colocar aí à disposição, não só para a pele, como o cabelo. Outra coisa bacana é falar sobre a legislação, né? Além dos estudos de pesquisa clínica em humanos, que a gente tem que seguir a resolução 466, que fala única e exclusivamente sobre ética em pesquisa, a gente vai entrar no mérito da resolução número 30, da RDC número 30 do ano de 2012, que é a mais atualizada legislação a nível Brasil e Mercosul sobre filtro solar, que segue o que o mundo faz, né? O que o FJ, o que a Colipa, o que o mundo afora preconiza, a Anvisa, através dessa RDC 30, estabelece muito bem as regras do jogo para filtro solar. Então, vale ressaltar, frisar que todos os estudos clínicos que foram colocados à disposição da Fox seguem rigorosamente os padrões regulatórios nacionais e internacionais. Bom, e aí falando novamente somente de filtro solar, nós colocamos à disposição estudos de FPS que a gente chama de estático e a seco, sem resistência à água. Podemos também fazer com resistência à água, long lasting ou de curta duração, e a avaliação do VA, seguindo a ISO conforme a legislação. O que está muito em alta e não está descrito ainda na legislação, mas não vai demorar, eu acredito que numa próxima atualização isso venha com bastante força, é a questão da proteção da luz visível, da luz azul principalmente. Por quê? Porque a gente sabe, conforme foi explicado nesse vídeo, que através de inúmeros artigos científicos publicados nos últimos anos, a luz azul ela tem sim um efeito deletério na pele, ou seja, ela atinge a parte do núcleo da célula, fazendo com que haja liberação de radicais livres, apresentando alterações biológicas que podem impactar nocivamente na sua pele, trazendo até mesmo um câncer de pele. E agora, falando dos resultados de FPS, que a gente fala especificamente de ultravioleta B, o Sunforgettable da Focus atingiu até um valor um pouquinho maior do que esperado, o FPS 30, conforme ela foi muito bem formulada e desenhada pelos pesquisadores
e apresentado aí minutos atrás para vocês. Quando a gente fala de UVA, a regra é, quando é um filtro solar clássico, ele tem que dar 1/3 do FPS declarado, ou seja, se o FPS é 30, tem que dar UVA 10. E o UVA da Focus Química ficou um pouquinho acima de 1/3. Então, isso também é um resultado extremamente bacana. Mas, usando, como eu falei, da minha costumeira sinceridade, é quase que obrigação você conseguir o FPS e o UVA declarado. Agora, quando você traz um conjunto de benefícios, não só do FPS, mas também do VB, e traz um plus, trazendo uma proteção contra a luz azul, contra os efeitos deletérios da luz azul causadas por luz de celular, TV, microcomputadores e assim vai. Além disso, alcançando um amplo espectro pela legislação RDC 30, falamos em 371 nanômetros, pelo menos, para você cobrir o que a Anvisa chama de amplo espectro, o que o mundo preconiza como amplo espectro. O que é o amplo espectro? Repetindo, é a cobertura de proteção na faixa espectral, tanto do VA quanto do VB. E o Unforgettable ultrapassou o limite, o mínimo desejado pela legislação. Ela chegou até mais de 380 nanômetros, isso é muito bom, tem uma ampla cobertura. E agora, uma das coisas que no nosso cotidiano a gente não vê com frequência é, olha, fazer um bom filtro, que tem uma estabilidade bacana e tal, é obrigação. Mas imagine vocês que a gente encontrou resultados sensoriais excelentes. Os nossos voluntários, através de estudos sensoriais que foram realizados aqui no IPCLIN, relataram que o produto tem extrema facilidade na espalhabilidade, ou seja, não fica com aquele aspecto esbranquiçado quando espalha, e espalha com facilidade, tem um toque seco, não transfere, tem aquela tecnologia no transfer, vou dar um abraço numa pessoa, fica aquela coisa pegajosa e tal. Então, isso também traz o sensorial, ele converge com os resultados de eficácia instrumental que a gente fez aí, inclusive, em humanos, não só a parte dermatológica, quanto a parte de eficácia. Porque eu sempre digo o seguinte, o equipamento, quando ele está calibrado, e deve estar calibrado na mão de um excelente pesquisador devidamente treinado, você vai encontrar um resultado de filtro solar muito bacana. Mas lembrando, quem compra o filtro solar não é o equipamento. Não adianta você encontrar o melhor resultado no instrumento, na eficácia objetiva, se na eficácia subjetiva do consumidor, ele não sente aquele toque seco, aquela espalhabilidade bacana, aquele aspecto que não pode ficar esbranquiçado, porque é um atributo sensorial extremamente indesejado pelos consumidores. Ninguém quer ficar passando filtro, ficar com um rosto do fantasminha camarada, e não dá, né? Então, todos esses atributos sensoriais foram encontrados na tecnologia desenvolvida na parceria entre DSM, Fox e Wacker. E fica aqui, gente, os meus parabéns. É muito fácil, a minha fala é curta, mesmo porque o meu vídeo aí, minutos atrás, já explicou, inclusive na prática, como é que é o nosso dia a dia aqui no laboratório, mas eu gostaria de parabenizar e de me colocar à disposição para eventuais dúvidas, perguntas, mas parabenizar a competência da Focus em desenvolver um filtro que tenha uma excelente dispersão, foi aprovado nos estudos de estabilidade, tem um sensorial bacana, cumpre o que a legislação promete e ainda também tem uma proteção de luz azul. Lembrando, o resultado de luz azul, ele diminuiu em mais de 30% a formação de radicais livres. Isso é muita coisa. Isso está, inclusive, acima da média dos produtos que a gente acaba testando aí, e logicamente uma questão de ética profissional, não vou ficar falando aqui de marca, mas eu digo para vocês que esse produto da Fox ficou acima da média do esperado, principalmente no quesito proteção contra a luz azul. Então fica aqui os meus parabéns, e eu aguardo aí ansiosamente um próximo evento organizado por vocês, e vou estar aqui de prontidão para fazer o nosso melhor como sempre. Me coloco à disposição para dúvidas, e aí eu passo a fala para a nossa querida amiga Amanda. Obrigada, Cassiano. Sensacional. A gente fica super feliz de ter um laboratório parceiro, acreditado também, para desenvolver esses testes. Vou ser realista, foi a primeira vez que nós fizemos esse teste 100%, então desenvolvemos dentro do laboratório da Focus e entregamos em boas mãos para desenvolver e
Ainda bem que deu um resultado ótimo e foi como você disse, é uma associação de tecnologias, de uma boa pessoa desenvolvendo um formulador que sabe, capacitado do que está fazendo e vocês também para desenvolver os testes. Antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta. Tá. E também dizer que também perguntaram para a gente, antes dessa pergunta que eu vou fazer, se a gente vai liberar o dossiê. Eu acho que não tem problema, né? Nós podemos depois encaminhar os documentos. Exato. Exatamente, eu me coloco à disposição, eu vou mandar o material aí para o time, né? Sim. Mas com tanto os resultados in vitro quanto os resultados em vivo, inclusive a avaliação de percepção sensorial pelas voluntárias. Foram 35 pessoas fazendo avaliação sensorial, conforme a legislação do FPS em vivo, né? Que são no mínimo 10 participantes de pesquisa. O UVA é in vitro, né, em sua esmagadora maioria. Hoje, praticamente, no Brasil, não se faz mais teste de UVA em vivo, mesmo a legislação permitindo. Então, a gente fez o que tem de mais atual para vocês. E lembrando que os estudos in vitro foram realizados em células, cultura de células, linhagens específicas e padronizadas de fibroblastos, onde usamos marcadores específicos, mostrando por A mais B que teve uma redução em mais de 30% em formação de radicais livres. Mas o que mais me chama a atenção de tudo isso, além de dar um resultado acima da média para a luz azul, é a questão sensorial, porque isso pega bastante, viu, Amanda? Se você tem um filtro que cumpre o que promete e tem um sensorial agradável, com todos esses atributos que eu citei aí momentos atrás, isso faz toda a diferença, porque não adianta nada, como eu falo, você cumpre o valor do FPS, mas ele não espalha direito. Você cumpre o valor do VA, mas ele fica com aquele aspecto esbranquiçado na face ou no corpo do consumidor. E isso não é legal. Então, vocês conseguiram... desculpa, teve uma interrupção aqui. Vocês conseguiram com êxito, com bastante competência, todos esses atributos num único só produto, numa única só formulação. Parabéns. Perfeito, obrigada, Cassiano. A gente tem uma pergunta do meu amigo querido Cauê. Um beijo para você, Cauê, que ficou conosco desde ontem, está aqui acompanhando. O Cauê fez uma pergunta que você até já respondeu, é sobre se o IPClean faz UVA em vivo. Você já disse que o in vitro é o mais indicado, mas por gentileza. Fazemos, mas está em desuso, apesar da legislação ainda permitir, por uma única razão. Quando você tem um equipamento desse em laboratório,